Olá, nossa conversa hoje é com o ex-jogador de futebol aqui de Jacareí, o Cleiton Silva. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nada, o prazer é sempre meu e fico agradecido pelo convite de estar aqui. Queria começar, antes da gente falar da sua entrada para o futebol, você passa a infância aqui, você é nascido em Jacareí, mas passa a infância em qual bairro aqui? Eu sou nascido aqui e criado no bairro do Secap, no Secap aqui de Jacareí. A maior parte do tempo era ali que eu estava e também às vezes na casa da minha avó, que era próximo do centro, então criado ali no Secap. O que você lembra da sua infância? Como é que era o bairro ali? O que você pode falar para a gente? Cara, os amigos que eu tenho aqui na cidade até hoje, a maioria é alguns dali, entendeu? Uma infância assim simples, mas bem bacana, entendeu? Pô, várias brincadeiras, jogo de futebol na rua, jogando taco, jogando bandeirinha. Então eu achei que foi uma infância bem bacana. E é uma família grande a sua? Você tem muitos irmãos? Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu sou do meio, a irmã mais velha e o irmão mais novo. A irmã mais velha fica meio brava, fala que ela é mais velha, mas Que tipo de educação seus pais deram para vocês três? Uma educação mais de cobrar a escola ou mais liberdade? Olha, a escola era a prioridade, né? Na verdade. Então, assim, o futebol sempre fui muito incentivado. Meu pai é um cara que era muito ligado ao futebol, sempre jogou no futebol da cidade e eu sempre acompanhava. Minha mãe já era professora, então aí já tinha o outro lado da moeda que se tinha que seguir também na escola, né? Mas isso aí eu acho que era muito ligado, até porque algumas escolinhas que eu joguei, se a gente não tivesse uma nota boa na escola, a gente não jogava. Então eu acho que isso foi muito bom. E o futebol começa para você desde pequeno? Desde pequeno. Bem molequinho, até com meu pai mesmo, né? Me levando para os campos de futebol aí da cidade. Então eu acho que desde uma idade de 4 anos aí eu já estava já com uma bola no pé. Seu pai tentou ser jogador também ou não? Olha, eu acho que assim, tentar é uma palavra assim, não sei se é a palavra correta, mas ele gostava muito, entendeu? Não sei se teve a oportunidade e era bom de bola. A galera aí da cidade aí sempre comenta muito dele aí, entendeu? Então, mas era outros tempos, outra época, então não deu certo. Aí ele foi ver o filho fazer porque a vez. Anos 70 até mais ou menos a metade dos anos 90 por aí, o futebol amador de Jacareí é muito bom, porque tinha muitas empresas, aquelas ADCs, sim, né? Que tinha... Sim. Desde que eu me lembro, sempre a galera batendo na porta de casa lá pro meu pai ir jogar, entendeu? O Marquinho aí e tal. Então, a pessoa conseguia emprego porque tinha uma vaga no time, né? Exatamente, acontecia muito isso também, entendeu? Mas profissional mesmo ele não foi. E você entra na escolinha já pequeno? Olha, desde que eu me lembro que a primeira escolinha que eu fui jogar, já tinha uns 6 anos, eu acho. Era o clube do Elvira, não sei se você lembra. O professor Edelcio, grande abraço para o professor Edelcio. Já vários anos fazendo aí, eu acredito que até hoje, trabalhando com as crianças aí da cidade. Então, já muito pequeno, né? Aí, dali, só não parei mais. Só agora que não faço mais nada. Aí você começa com essa escolinha... depois você vai para outras, né? Sim, eu fiquei uma mudança de idade, né? Eu fiquei muito tempo ali no Elvira, assim, sempre com o professor Edelcio mesmo, às vezes com o professor Silvão, o Tadeu. E dali fui em São José jogar, também na associação de São José, que aí já era um nível um pouquinho melhor. Futebol de salão, né? Futsal, futebol de salão. Que aí a gente já jogava os campeonatos paulistas, o metropolitano, que já era mais forte. Aí dali, fui a passagem no Fluminense, depois estive em Goiás de novo. Aí dali fui já
muito cedo, com 19 anos, já fui para a Grécia. Mas antes disso, você jogou no Jaque aqui, né? Isso, aí tive essa passagem no Jaque também, com 17 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, eu voltei a jogar no Jaque de novo, que já era um projeto lá de Goiás, que era o seu Stavros. Né? Isso, na verdade, o Jaque, né? O clube do Jaque foi o Stavros que ressurgiu aí, sei lá, colocou dinheiro, né? Digamos investiu, assim, né? Mas esse investimento era feito em Goiás antes daqui. Aí aquele clube lá de Goiás veio parar aqui no Jaque, entendeu? Aí veio o time todo de lá para cá, que já era o Stavros era o investidor. Aí veio todo mundo e eu dei a sorte de vir morar na minha cidade, né? E eu lembro que eu falei até com você antes da gente começar a gravação, que eu fui estagiário lá no Diário de Jacareí, 2000, 2001, 2002, e eu cobria muito os jogos do Jaque nessa época, né? E eu lembro de vocês lá, e vocês com o Eduardo Amorim, de treinador, professor que tinha passado pelo Corinthians, sido campeão paulista pelo Corinthians, Copa do Brasil. Era um grande nome, né, para a cidade, né, o Eduardo. Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, uma carreira como jogador também muito grande. Então foi assim um aprendizado bom que a gente teve aqui na cidade. Foi por um período curto, né? Eu acho que não durou muitos anos, mas acredito que foi uma coisa boa para a cidade, tanto é que ficou aí o estádio como a lembrança. Que hoje está abandonado. É uma pena. Não, mas eu fui lá não tem muito tempo e eu vi uma melhora lá. Eu acho que alguém está cuidando um pouco melhor e assim, porque já teve uns anos que eu voltei ali, passei lá, tava muito abandonado. Agora já está melhor. Queria falar com você um pouco dessa fase pré-Jaque, que você falou que foi para o Fluminense e Goiás, né? Isso. Como é que foi sair de casa, primeira coisa, sair de casa e morar 15 sozinho? anos, né? A gente mora sozinho em termos, a gente mora na concentração com um monte de moleque, de idades diferentes, com costumes diferentes. Aí ali você aprende muita coisa, disciplina, horário, tem que cumprir, tem horário de comida, horário de ir para a escola. Aí você acaba tendo que se virar sozinho, né? Se você não comer naquele horário, você fica sem comida. Como é que faz? Então é um aprendizado com um menino com 15 anos, ele vai aprendendo a fazer isso na vida. Aí depois fui para Goiás, que em Goiás já era um pouco mais tranquilo, que a gente morava numa casa, o Davidson também, que era aqui da cidade, né, conhecido como Paçoca aí na cidade, um grande amigo. E na verdade foi ele que me indicou para lá. Ele já estava lá no clube e ele falou, tem um menino aí que acho que pode ajudar. E acabou que eu fui para lá também para integrar com eles lá no que chamava Calamata, o clube lá, em Séries e Goiás. Aí fiquei lá mais um ano. O seu Stavros, que era o investidor, decidiu que Goiás não era um centro tão bom, preferiu transferir o clube de lá para São Paulo. Escolheu a cidade de Jacareí para fazer isso. Que sorte, hein? Você e o Davidson muita aqui... coincidência, né? É muita coincidência. Ele até fez uma pesquisa tentando o São José, tentando outros clubes. Eu acho que financeiramente não era viável e o Jaque, que estava parado, se eu não me engano, naquela época, ele reativou e investiu e começou a fazer. E esses anos que você ficou no Fluminense, Goiás, sentiu muita falta de casa? Ah, sentia. Sentia até porque era uma época diferente, que não é como hoje. Você pega seu WhatsApp, faz uma chamada de vídeo para casa e já fica mais fácil, né? Era a época que eu tinha que ir lá no orelhão, pagava um cartãozinho lá e no orelhão para conversar em casa, entendeu? O menino de 15 anos sai de casa e não conseguia falar tanto assim.
Mas tudo adaptação. Imagina como é que ficou a sua mãe, né? Sim, pô, é verdade. O início eu acho que é difícil, depois vai ficando mais... acho que vai acostumando, né? Mas sempre houve esse incentivo para você seguir a carreira no futebol? Nunca teve aquela coisa nunca teve um empecilho, nada. Sempre estavam fechados comigo, falavam, você quer, vai, a gente está aqui, se não der certo você volta, que está tudo certo, entendeu? Então isso eu acho que é muito positivo, porque não é fácil. E é uma carreira assim, onde menos de 5% dos profissionais ganham assim, um salário de razoável para bom, porque os 90% isso que a gente vê aí na televisão, né? Esses salários exorbitantes que ganha aí 1 milhão, outro ganha tal. É 2% dos tanto de atletas, dos jogadores de futebol que tem aí no mundo, entendeu? Só que os que aparecem são eles. E é por isso que eles ganham tanto, porque está sempre em evidência. Eles geram esse dinheiro, esse dinheiro em torno deles. Então, eu falo, faz o dinheiro rodar, né? Eles fazem o dinheiro rodar. Com publicidade, rodar, essas coisas também. Todo dia eu abro a internet, estão falando do Corinthians, estão falando do Palmeiras e tal. Então, assim, eles geram esse dinheiro. Então, por isso que eles são bem remunerados. Então, mas esses outros atletas que ninguém fala deles nem nada, então já não é tão simples. Entendeu? Já é uma vida bem mais difícil. E você acompanhava desde pequeno também futebol pela televisão? Acompanhava pela televisão, pelo rádio. Eu sou do tempo do rádio, eu via no radinho às vezes, porque não tinha essas TV igual hoje, a internet, que passa jogo tudo quanto é horário. Era um jogo, eu sempre... Hoje eu não ligo muito, mas meu pai é muito palmeirense fanático e às vezes eu... com ele ali, e não passava o jogo do Palmeiras na televisão, a gente colocava para ouvir e tal, sempre vendo. Uma época boa também do Palmeiras, que você cresce ali vendo, às vezes, os ídolos jogando, né? Edmundo, Mazinho e tal. Alguns deles que eu tive a felicidade de conhecer depois, no futuro, né? Então, muito bacana. E, assim... eu sempre gostei muito de futebol, entendeu? Eu via muito futsal. Falcão, Manuel Tobias, Vander. Então, assim, eu vivia em torno disso, de futebol, minha infância toda. Né? E teve algum jogo que você assistiu pela televisão ou do rádio que mais marcou você e seu pai, por exemplo, assim? Teve um jogo que eu fui... primeiro jogo que eu fui no estádio de futebol com meu pai, que foi final da Mercosul, ano 2000. Eu já era mais velho. E foi Palmeiras e Vasco da Gama. Foi o jogo da virada. O jogo da virada, exatamente. 3-0 meu pai, aquele dia, ele ficou desolado. Falou, nunca mais eu volto no estádio de futebol. O Romário acabou com ele. Que o Palmeiras abriu 3-0. 3-0 e o Vasco virou. E o Vasco virou. Virou no tempo normal, nem foi para prorrogação, nem nada. E esse jogo marcou muito para mim, que fui com meu pai no estádio de futebol e tal. E aconteceu esse jogo épico, né? Foi um jogo épico e me marcou muito. Entendeu? Foi legal assim, não foi porque o time adversário que a gente estava torcendo na época ganhou, mas está tudo certo, foi uma experiência legal. E agora voltando à sua passagem pelo Jaque, aqui em Jacareí, durou acho que 6 meses ou 10 meses? Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, foi um ano mais, e pouco. Foi um ano e pouco. Chegaram a disputar a Campeonato Paulista, né? Se eu não me engano, eu joguei duas vezes. Porque eu joguei, aí depois eu tive uma passagem, fui para a Grécia, fiquei 3 meses e voltei. Aí nesses outros... eu joguei mais uma parte do Paulista de novo, aí eu voltei direto para a Grécia e não consegui terminar essa segunda parte do campeonato aqui. Mas foi uma experiência legal, muito legal. Eu era muito novo, né? Era uma competição que, se eu não me engano, era sub-20 ou sub-21, e eu tinha 17 anos, 18. Entendeu? Então, assim, eu era um dos mais novos que estava jogando ali. Mas foi legal. Foi muito legal. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouco dessa primeira passagem sua, que foi curta, 3 meses pela Grécia. Sim. Você sair para viajar para outro país
e chegar num país que a gente não tem muita informação, e principalmente naquela época, né? Sim. Como é que foi para você? Foi... E o pior de tudo foi que eu fui no inverno. Ah, Eu saí daqui, era novembro, se não me engano, cheguei lá no inverno já total na Grécia, que eu saio daqui, que é verão, 30 graus aqui. Aí eu vou para a Grécia, que já estava lá menos, sei lá, 0 graus, entendeu? E um futebol diferente, uma língua totalmente desconhecida para mim e o clima pesado. Comida? A comida boa, comida não tive, nunca tive problema com isso. Até porque lá em casa também tem isso aí, a gente vai comer. Então já aprendi isso aí bem. Qual foi o time que você jogou essa temporada lá? Eu fui mais adaptação, que era o time era do seu Stavros também, né? O Stavros, que ele era dono do clube lá e daqui do Jaque. Então a gente fazia mais um intercâmbio. Eu fui para essa adaptação mesmo de clima, de tempo, de futebol, que é diferente. O nome do clube chamava Apollon Kalamarias. Apollon Kalamarias. E eu fiquei 3 meses ali, dormia muito mal, porque eu estava com esse jet lag ainda do horário, né? Quando era meia-noite lá, que era 6 horas da tarde, era hora para eu dormir, eu estava ativo. Não tinha acostumado ainda com esse negócio de horário. Eu não entendia bem e também estava com aquela ansiedade, né? Querendo mostrar serviço. Aí quando pegava no sono já era de manhã, já estava acordando para ir treinar. Então fiquei meio nessa rotina. Aí, passado os 3 meses de adaptação, voltei para cá. Em algum momento você chegou a pensar que não daria certo a sua carreira, ou pensou em desistir por algum motivo, ou não? Olha, de não dar certo, assim, a gente sempre tem na cabeça que pode não dar, né? Porque é um risco, né? É um meio que também é muito disputado, né? Se você olhar, eu joguei com vários jogadores muito bons e às vezes até muito melhor do que eu, entendeu? E assim, mas tudo é o que você quer, a sua disciplina. Então é muita coisa que está em jogo ali no futebol. E assim, eu sempre tive isso na minha consciência, que pode ser que não dá certo, eu vou seguir outra coisa. Tanto é que eu saí daqui, eu estava cursando faculdade na Univap. De quê? De educação física. Então assim, eu acho que eu sempre quis fazer o futebol, mas sabia que podia acontecer ou podia não, entendeu? E deu certo, acho que até melhor do que eu mesmo esperava, entendeu? Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.